Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre amigos ou inimigos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Oi, meu nome é Derek e eu tenho um dom especial. Não pense que sou algum lunático que consegue ler o futuro ou algo assim. Mas a verdade é que eu sinto coisas e presenças que a maioria das pessoas não consegue perceber. Meus amigos mais próximos e alguns familiares sabem disso, e eles costumam rir de vez em quando. Mas, para mim, é um assunto sério. Eu sei que é algo em que a maioria das pessoas não acredita, mas acredite em mim, é real. E só aqueles que têm essa habilidade sabem o quão complicado pode ser viver com isso. Há algum tempo, um dos meus melhores amigos, o Chris, decidiu se mudar. A gente tinha um grupo de 7 amigos, pessoas com quem a gente se reunia depois da faculdade para celebrar qualquer novidade boa que rolasse. E naquele momento, o Chris tinha conseguido um novo emprego, então ele se mudou para um apartamento em um prédio de 2 andares em uma cidade próxima. Ficamos todos muito felizes por ele, então fizemos uma festa para parabenizá-lo pela nova casa. A mudança tinha sido recente, ele mal estava morando lá há 2 semanas, e vários de nós ajudamos a arrumar as coisas. Tudo parecia estar indo muito bem para ele, como se finalmente ele estivesse vivendo a vida dos sonhos, a que sempre quis. Porém, antes da festa, eu tive uma conversa por telefone com ele. E durante a conversa não pude deixar de perceber como ele estava feliz com o aluguel barato, apesar da localização ser boa. Embora o entusiasmo dele fosse claro, algo nas palavras dele me deixou inquieto, então decidi visitar o novo apartamento dele para ver com meus próprios olhos. O apartamento era moderno, com 2 quartos e 2 banheiros, uma cozinha espaçosa e uma varanda grande que dava para a sala de estar. Era um lugar bonito e parecia perfeito para o Chris. Mas assim que eu entrei pela porta, uma sensação de opressão tomou conta de mim. Era como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre meus ombros, e eu me senti muito sobrecarregado. Sendo sensitivo, eu capto rapidamente as energias dos lugares, e naquele, eu senti que algo não estava certo. Mesmo assim, tentei disfarçar e aproveitar a festa, ignorando o desconforto o máximo que podia. Mais tarde, por volta da meia-noite, o pessoal já tinha ido embora e só estavam lá os 7 de nós no apartamento do Chris. A maioria dos meus amigos já estava um pouco bêbada, então nos sentamos na sala de estar. Foi quando alguém mencionou uma experiência do Rick, que tinha sido um dos que ajudaram o Chris a se mudar. Galera, vocês precisam ouvir isso. Foi estranho. Enquanto eu estava lá em cima organizando as caixas, senti como se alguém estivesse me observando. No começo achei que fosse minha imaginação, mas a sensação de estar sendo vigiado foi tão forte que não consegui ignorar. Eu sabia que o Chris e o Javi estavam lá embaixo, carregando o sofá, então não entendi de onde vinha aquilo. Foi bem estranho, contou o Rick. Isso não soa tão maluco assim. Eu também senti isso quando fui lá em cima deixar o computador. Vocês estavam lá embaixo, e quando eu fui, senti a mesma coisa. Como se alguém estivesse me observando, o Javi completou. Eu não tinha dito nada antes porque sabia que iriam rir de mim, mas o que eles estavam dizendo ressoou dentro de mim. De repente, uma onda de preocupação passou por mim. Isso não parecia ser nada bom. Então, eles dois sentiram a mesma coisa. Interessante, pensei. Nesse momento, a ansiedade aumentou e a pressão nos meus ombros ficou ainda mais forte. De repente, eu estava com uma sensação tão opressiva que parecia que aquele lugar estava me sufocando. Literalmente. Em um dado momento, eu senti como se estivesse ficando sem ar. Galera, preciso de um tempo. Vou sair um pouco na varanda para respirar, falei, tentando sair sem chamar atenção e clarear minha cabeça. Assim que saí, pude ouvir meus amigos rindo e conversando, mas logo Rick veio até mim e perguntou: Ei, sei que estamos zoando um pouco, mas, falando sério, você também sente que tem algo de estranho nesse lugar? Com certeza, cara, respondi, suspirando. Desde que entrei,
Senti uma certa pesadez no ambiente. O ar aqui dentro tá denso. Tem algo errado. Naquele ponto, ambos sabíamos que não era só paranoia. Era como se o apartamento tivesse um passado sombrio, e nós éramos seus novos inquilinos. Talvez ele quisesse nos contar. Eu queria ser honesto com meu amigo. Ei, você acha que deveríamos contar pro Chris sobre essa energia estranha no apartamento dele? Perguntei ao Rick. Não sei. Também estava me perguntando isso. Será que devemos contar para ele? Ou talvez seja melhor ele não saber. Afinal, ele precisa desse emprego e ama um novo apartamento, disse Rick. E eu pensei que ele tinha razão. Então pedi para ele manter isso em segredo, e eu faria o mesmo. Por volta da 1h da manhã, todos nós saímos do apartamento do Chris e fomos embora. Fui o último a sair, pois era minha responsabilidade garantir que meus amigos chegassem em casa bem. Mas antes de sair, quando olhei para cima, vi o Chris na varanda, sorrindo e acenando para mim. Fiquei surpreso ao ver uma garota muito bonita atrás dele, sorrindo e acenando também. Eu a tinha visto mais cedo naquela noite, mas pensei que já tinha ido embora, pois não a vi mais na festa. Sorri e acenei de volta. Então entrei no carro para voltar para casa. Assim que cheguei, recebi uma mensagem dele, pedindo para avisá-lo quando eu chegasse em casa. Respondi assim que me deitei no sofá. No dia seguinte, liguei para ele para dizer que a festa tinha sido ótima, embora minha intenção real fosse verificar se estava tudo bem com ele. Ei, Chris, obrigado por me convidar. Foi bom passar um tempo com todo mundo. Ah, aliás, fiquei curioso. Quem era a garota que estava com você ontem à noite? O quê? Que garota? Você sabe que todos os convidados foram embora antes de você, né? Não tinha nenhuma garota aqui, respondeu o Chris, um pouco confuso. Você tem certeza? Só queria esclarecer, caso tenha sido alguma confusão. Insisti. Sim, tenho certeza. Se tivesse alguém aqui, eu teria te falado. De todos os meus amigos, sei que você é quem me conhece melhor, ele disse ainda confuso. Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo e meu estômago se revirou. Fiquei em silêncio por um momento, pensando se deveria ou não contar a ele o que eu pensava. Mas no final, achei que era a coisa certa a fazer. Não importava se ele zombasse ou não acreditasse em mim. Ele precisava saber. Cara, escuta, tinha uma mulher, provavelmente uns 24 ou 25 anos, bem atrás de você quando eu saí. Eu pensei que você estivesse com ela, por isso não falei nada. Não queria te deixar desconfortável. Mas agora que você mencionou que não tinha ninguém lá, eu preciso ser honesto. Eu sei que você não acredita em médiums ou nessas coisas, mas eu tenho intuições que costumam se confirmar. E na noite passada, quando eu estava no seu apartamento, senti que havia outra presença lá. O Rick e o Javi também sentiram isso. Sério, você devia considerar se mudar para outro lugar. Chris ficou sem palavras ao me ouvir, mas a partir daí, a ideia de se mudar começou a fazer sentido para ele. Não demorou muito para ele decidir procurar um novo apartamento. Essa foi uma experiência assustadora, até para mim, pois como sensitivo, eu sempre consegui perceber coisas, sensações e presenças, mas essa foi a primeira vez que vi um espírito com meus próprios olhos, e isso ainda me assusta até hoje. Felizmente, nada de ruim aconteceu com o Chris, mas eu não aguentava pensar nele vivendo em um lugar assim. Se aquela presença conseguiu se materializar diante dos meus olhos e ser percebida por pessoas comuns, sem nenhuma habilidade psíquica, isso significava que ela tinha uma energia poderosa. Isso geralmente não acaba bem. Até hoje, o pensamento do que poderia ter acontecido se o Chris tivesse ficado lá me assombra. A sensação de que algo sombrio poderia ter afetado sua vida me incomoda, e até me preocupo com os possíveis novos inquilinos daquele lugar. Às vezes, o mundo espiritual se manifesta, e mesmo que a gente não veja, é sempre melhor estar atento e proteger aqueles que amamos. No inverno de 2016, um grupo de amigos e eu decidimos fazer uma viagem para esquiar de forma impulsiva. Tudo começou com uma conversa casual. Em um impulso de loucura, decidimos ir para Denver, Colorado. Sem pensar muito, reservamos tudo de uma vez
Como se fossemos experts em viagens, em apenas uma semana e meia organizamos o aluguel do carro e o Airbnb. Antes que percebêssemos, estávamos em um avião a caminho das montanhas cobertas de neve. Foi só depois de aterrissarmos e pegarmos o carro que percebemos o quão mal planejamos tudo. Sem pensar muito, deixamos de lado vários detalhes importantes. Estávamos tão empolgados com a aventura que não percebemos que uma grande tempestade de inverno se aproximava. Não tínhamos roupas adequadas, nem correntes para a neve, e o carro estava sem equipamento de emergência. Era só um grupo de amigos dirigindo sem rumo pelas montanhas, com uma tempestade se aproximando de nós. Tudo o que tínhamos era uma mochila com algumas roupas e carregadores. A estrada estava coberta de neve, escorregadia e perigosa. Cada vez que o carro derrapava, meu coração disparava. Olhei pela janela enquanto subíamos a montanha. Era aterrorizante, com desfiladeiros ao lado que mal podíamos ver através da neblina. Deus, estamos realmente muito altos, pessoal, murmurei, minha voz sumindo. Pressionei meu rosto gelado contra o vidro. Pois é, que adrenalina, né? Respondeu Aya, tentando manter o ânimo. A tensão no carro era visível, embora tentássemos disfarçar com risos e piadas. Mas no fundo, todos sabíamos que estávamos em perigo real. Apesar de estarmos totalmente despreparados, chegamos à nossa cabana e estacionamos em frente a uma entrada coberta de neve até a altura de uma parede. Depois de entrar, ligamos o aquecimento e finalmente aproveitamos o calor do lugar. A cabana era pequena e aconchegante, com aquele estilo rústico que faz você se sentir em casa. Passamos a noite rindo e até decidimos dormir mais cedo para nos preparar para o empolgante dia de esqui que estava por vir. Mas esse dia nunca chegou. Por volta das 3 da manhã, um som aterrorizante me acordou. As fotos nas paredes caíram com o estrondo, e meu copo tombou na mesa de cabeceira. Sobressaltado, abri a porta do quarto e gritei no corredor escuro. Que diabos foi isso? Mas ninguém respondeu. Não conseguia acreditar que todos estavam tão profundamente adormecidos que não tinham ouvido nada. Em minutos, as luzes começaram a acender por toda a casa e logo meus amigos saíram dos quartos. Começamos a discutir o que poderia ter causado o barulho. Com o coração ainda acelerado, abri a porta da frente e fui atingido por uma onda de neve. Oh não! Exclamei, fechando rapidamente a porta. Vanessa, aflita, abriu as cortinas. Com um tom sombrio, disse: Pessoal, olhem isso. A janela estava tão coberta de neve que parecia uma parede. Andrew tentou fazer uma piada, rindo e dizendo que estávamos presos, mas dessa vez ninguém riu. Não tinha nada engraçado nisso. E, enquanto nos reuníamos perto da lareira, a realidade se tornava mais séria. Todos começamos a ficar realmente preocupados. Não tínhamos sinal nos nossos celulares. Com o passar do tempo, tudo parecia piorar. Às 8 da manhã, a luz começou a piscar. Às 10, apagou-se completamente. Por volta da 1 da tarde, ficamos sem água. E foi por volta das 9 da noite que começamos a entrar em pânico. Alguém deveria estar nos procurando, sussurrou Aya, enquanto tomava um gole da sua garrafinha de água. Precisamos racionar nossa água e nossa comida. Não sabemos quanto tempo vamos ficar presos aqui. Respondi, preocupado. Aya, com um tom irritado, insistiu. Logo vamos ser resgatados, não se preocupem. Mas ele disse isso mais por medo do que por certeza. Estávamos presos em um lugar remoto, e não era certo que alguém viria nos resgatar. Aquela era a realidade. Logo, a incerteza e o pânico começaram a se espalhar por todos nós. Depois de um tempo, decidimos que teríamos que racionar o pouco que nos restava. Naquela noite, as baterias se esgotaram, e os dias começaram a passar. 1, 2, 4. E, finalmente, uma semana inteira. 2 semanas passaram e continuávamos presos naquela cabana, sem um único sinal de ajuda. Na primeira semana, começamos a supor que talvez uma avalanche tivesse nos preso, mas essa suposição trazia com ela o terror que todos queriam evitar. E se estivéssemos enterrados sob toneladas de neve? Quando chegamos à segunda semana, não tínhamos mais comida ou água. Começamos a comer neve para nos hidratar, mas isso trouxe um novo problema. Estávamos todos congelando.
Sentados em uma casa sem aquecimento por tanto tempo, quase não conseguíamos mais sentir os dedos das mãos ou dos pés. Estávamos usando todas as camadas de roupas que tínhamos, e a temperatura no interior da cabana era extrema. Nesse momento, comecei a aceitar que havia uma grande possibilidade de não sairmos dali. Estávamos espalhados pela sala, todos em silêncio, tremendo. O único som que se ouvia era o de nossa respiração ofegante. Meus pulmões estão pesados, disse, tentando quebrar o silêncio. Mas o frio não dava trégua. A garganta seca dificultava ainda mais nossa respiração e mal conseguíamos dormir. Era o mais próximo que eu já estive da tortura. No entanto, o desconforto físico não se comparava ao medo e à desolação que tomavam conta de nossas entranhas. Nenhum de nós falou em voz alta, mas todos sabíamos que havia uma grande chance de que aqueles fossem nossos últimos momentos, se que aquele lugar era, de fato, nosso túmulo. De repente, Vanessa começou a tossir violentamente, sem parar. Entre os ataques de tosse, o pânico começou a tomar conta. Vanessa, sussurrei, vendo o vapor sair da minha boca no ar gelado. Mas ela não respondeu. Por um segundo, tudo parou. Vi ela caída no chão, com os olhos fechados e a respiração ofegante. Gente, gritei, minha voz tremendo do frio, virando-me para o resto do grupo. Andrew murmurou algo que não entendi. Egan deu um suspiro, e Felícia, infelizmente, não reagiu. Nesse momento, me aproximei de Vanessa, me ajoelhei ao seu lado e comecei a chorar. Não sabia quanto tempo havia se passado. Podia ter sido 1 hora ou um dia inteiro. Olhei ao redor e vi meus amigos em um estado lastimável, alguns ofegantes, outros mal respirando. Eu me sentia tonto, fraco, e minha pele doía. A sala parecia girar lentamente, mas, de repente, comecei a suar. O calor tomou conta de mim, e foi então que soube que estava com febre. Me senti tão fraco que não consegui dizer nada. De qualquer forma, não havia nada a fazer, e meus amigos estavam em um estado ainda mais deplorável do que o meu. Então, deitei-me e fechei os olhos, esperando que a vontade de Deus se cumprisse. Quando abri os olhos novamente, percebi que nada na sala havia mudado, exceto por uma coisa. No canto, havia uma figura alta, envolta em sombras. Ela usava um manto escuro e parecia ter mais de 1,80 metros de altura. Isso não pode ser real, pensei, tentando me convencer de que era apenas uma visão causada pela febre. Continuei olhando para a figura. Horas se passaram e ela não se moveu. O único som era a respiração de Vanessa, que ainda estava arfando como um peixe fora d'água. Mas, de repente, sua respiração parou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Alguns segundos depois, a figura se aproximou dela. Sua magreza era assustadora, parecia um esqueleto. Ela se aproximou devagar em nossa direção, depois se ajoelhou ao lado de Vanessa, ignorando os outros. Não, sussurrei, mas ninguém reagiu. Tudo parecia tão distante e surreal. A figura levantou a mão, revelando dedos que mais pareciam ossos e carne em decomposição. Ela se inclinou cuidadosamente, afastou o cabelo do rosto de Vanessa e lhe deu um leve beijo na testa. Eu fiquei lá, imóvel e aterrorizado, sem poder fazer nada, como se fosse um espectador em um pesadelo. Isso foi a última coisa que me lembro daquele lugar. Quando acordei novamente, a luz do sol me cegou, e vi homens com trajes médicos arrastando meus amigos para fora da cabana. Esse aqui também está acordado, exclamou um deles. Vai ficar tudo bem, disse um homem, se ajoelhando perto de mim. Eles me levantaram e me colocaram em uma maca, evacuando-me para um hospital, onde finalmente me reúnem com todos os meus amigos, exceto Vanessa, que havia falecido dentro da cabana. Todos fomos diagnosticados com pneumonia e outras complicações, mas, no final, conseguimos nos recuperar, embora muitos de nós ficassem com um verdadeiro pavor de neve e frio. Lembro que os médicos mencionaram que Vanessa estava morta há dias, mas não entraram em detalhes. Nunca contei a ninguém sobre a figura de capuz que vi, pois duvido que alguém acreditaria em mim ou pensaria que fosse apenas uma visão causada pela febre. Mas eu sei exatamente quem ela era, ou o que ela era. E se eu tivesse mais tempo, certamente a encontraria pessoalmente. Por sorte, não precisei.
Essa história começa com um incidente real que aconteceu em Oklahoma, onde um vídeo de um Bigfoot encostado em uma árvore viralizou. As pessoas ficaram tanto intrigadas quanto aterrorizadas com o que viam. Depois disso, meu melhor amigo Tom e eu começamos a brincar com a ideia de fazer nossas próprias pegadinhas. Desde o colégio, sempre nos divertimos fazendo pequenas brincadeiras, como trocar de lugar com os alunos na sala de aula e largá-los no campo de futebol, coisas bobas assim. Era pura diversão. Mas com o tempo, nossas pegadinhas foram ficando mais elaboradas. Quando nos formamos, decidimos roubar 3 ovelhas de uma fazenda e colocar números nelas, 1, 2 e 4. Isso fez todo mundo se perguntar o que tinha acontecido com a ovelha número 3, e o diretor teve que cancelar as aulas para procurá-las. Um movimento de mestre. Você imaginaria que, à medida que crescemos, pararíamos com essas brincadeiras, mas nada disso. Continuamos criando mais bagunça. Surpreendentemente, nunca fomos pegos. Mas logo aprenderíamos da pior maneira, especialmente eu, que nem sempre as pegadinhas geram risadas e podem acabar muito mal. No verão passado, Tom me ligou empolgado, dizendo que tinha a melhor ideia do mundo. Quando cheguei no trailer onde ele morava, vi que ele tinha comprado 2 fantasias de Bigfoot, uma para ele e uma menor para mim, já que sou mais baixo. O plano dele era sair à noite pelos parques e bairros da cidade assustando as pessoas, o suficiente para elas nos verem e depois fugirmos antes que chegassem perto. Claro, me pareceu uma ótima ideia. No mesmo final de semana, colocamos o plano em ação. Adivinhem, foi um sucesso. Depois de uma semana, as pessoas começaram a postar avistamentos de Bigfoot no Facebook. E uma semana depois alguém postou um vídeo meu de fantasia. Era de longe, mas isso convenceu muita gente que dizia que aquilo era prova da existência do Bigfoot aterrorizando nossa cidade. As coisas ficaram tão loucas que até 2 canais do YouTube cobriram os avistamentos. A maioria sabia que era uma farsa, mas isso não impediu que várias teorias da conspiração surgissem. Com o tempo, comecei a achar que aquilo estava ficando repetitivo. Então disse para o Tom que talvez devêssemos parar. Mas ele já estava tão imerso naquela loucura que ficou um pouco agitado e me disse que precisávamos levar aquilo para o próximo nível. Naquela noite, Tom decidiu entrar no quintal do meu vizinho com a fantasia. Mas ele não apenas entrou de forma casual como antes, ele começou a destruir tudo. Quebrou o cercado, destruiu uma piscina inflável e espalhou lixo por toda parte. Só que eu não contei que meu vizinho tinha uma câmera na varanda. Então tudo foi gravado. Tom estava tão imerso no personagem que naquela noite ele até levou um gnomo de jardim como troféu. No dia seguinte, quando vi o vídeo online, fiquei chocado. Liguei para o Tom e disse que não queria mais saber de nada disso. Vestir a fantasia de Bigfoot era uma coisa, mas cometer atos de vandalismo e roubo era algo completamente diferente. E eu não queria fazer parte disso. Como esperado, ele reagiu da maneira mais imatura possível. Ficou bravo com minha decisão e me acusou de estragar a diversão, mas no final tentamos chegar a um acordo. Ok, vamos dar um tempo de 1 mês e depois conversamos, eu disse, mas Tom não parou. Na noite seguinte, ele saiu de novo e quebrou todas as janelas de uma igreja. As pessoas ficaram realmente furiosas, e no dia seguinte havia protestos em frente à igreja, com faixas e tudo. A maioria já sabia que ele era apenas um cara disfarçado, então a diversão acabou e o que restou foi confusão. Fiquei tão irritado com ele que me recusei a falar com ele. Embora ele tenha tentado me ligar várias vezes, eu não atendi. Mais uma semana passou e suas brincadeiras estavam se tornando grotescas. Já não eram mais pegadinhas, eram atos de vandalismo. E o pior de tudo é que ele estava fazendo isso no nosso próprio bairro. Ele invadiu casas, roubou coisas e até tentou colocar fogo em um restaurante. Mas o pior de tudo foi o que ele fez em seguida. Ele sequestrou uma mulher em plena luz do dia, logo quando ela estava saindo de casa. Colocou ela em uma van que nem era dele e a levou para outra cidade. Ela conseguiu escapar e correu direto para a polícia. Mas como ele estava disfarçado o tempo todo e não falou nada, não conseguiram identificá-lo. Para mim, aquilo foi o fim da linha. Quando vi a notícia, congelei, e meu estômago ficou em nó, misturando preocupação e indignação.
Mesmo que o Tom fosse meu melhor amigo desde que éramos crianças, eu sabia que precisava entregá-lo. Ele estava fora de controle e se tornando um perigo para todos. Comecei a dirigir até a delegacia, pronto para denunciá-lo, mas no caminho, fiquei com o pé atrás e mudei a direção para a casa dele. Afinal, ele era meu melhor amigo e eu queria dar a ele uma chance de se explicar. Quando cheguei, Tom estava em total pânico. Ele estava andando de um lado para o outro falando sozinho, parecendo completamente fora de si. Disse a ele que precisava se entregar e assumir a responsabilidade. Então ele respondeu: "Não sou eu, amigo. Você tem que acreditar em mim. Umas pessoas malucas estão tentando me incriminar." Tom me garantiu que não tinha se disfarçado desde que a gente conversou pela última vez, que alguém mais deveria ter encomendado o mesmo traje no eBay. Ele estava tão convincente, mas eu já tinha visto as filmagens da câmera e sabia que era ele. Eu estava prestes a dizer a ele que deveria se entregar, mas então ele me implorou para ajudá-lo a provar sua inocência. Eu concordei em ajudá-lo, mas quando ele foi para outro cômodo, eu liguei para o 911. Precisava que a polícia chegasse. Quando os oficiais chegaram, Tom tentou fugir, mas os policiais o derrubaram no chão e começaram a vasculhar a casa. Não demorou muito para que encontrassem as nossas fantasias de Bigfoot e o gnomo de jardim que ele havia roubado. Eles tinham o suficiente para prendê-lo, mas também me prenderam, pois havia 2 fantasias, e o Tom ficou gritando que era tudo minha culpa, que eu o havia traído. Felizmente, nos levaram em viaturas separadas, porque, caso contrário, eu teria socado ele no banco de trás. Na delegacia, fomos interrogados separadamente. Primeiro, Tom confessou que usou o disfarce, mas no final, me culpou por todos os nossos crimes. Eu realmente queria dar um soco na cara dele por causa disso. No fim, acabamos em celas adjacentes, aguardando o julgamento, e não trocamos uma palavra. Eu teria ficado feliz em nunca mais falar com aquele idiota. Não tínhamos dinheiro para pagar a fiança, então passamos 2 noites trancados. Foi miserável, principalmente porque eu estava tão bravo com meu ex-melhor amigo. Então, na manhã de segunda-feira, um policial veio nos liberar. Aconteceu que o verdadeiro Bigfoot delinquente tinha sequestrado outra mulher enquanto estávamos presos. A polícia ainda estava investigando, mas parecia que o cara tinha visto nossas pegadinhas e decidido encomendar um traje idêntico para cometer crimes e nos incriminar. Eles conseguiram rastrear o vendedor do eBay até a Virgínia e reunir provas sobre o verdadeiro criminoso. Eu acho que tudo acabou bem para mim e para o Tom, mas, honestamente, ainda não estamos falando um com o outro. Eu ainda estou chateado porque ele tentou me culpar, e acho que ele ainda está com raiva da mesma razão. Uau, está na hora de crescermos. De qualquer forma, estou determinado a não fazer mais brincadeiras na minha vida. Já fazia mais de 1 ano desde a última vez que vi o Liam. Nós éramos muito amigos, daquele tipo de amizade que parecia que poderíamos retomar logo de cara. Mas com o tempo e algumas decisões erradas, as coisas ficaram estranhas entre nós. O Liam se mudou para outra cidade, alegando ter arrumado um emprego melhor, ou pelo menos foi o que ele disse. Agora, ao saber que ele estava voltando para nossa cidade, decidi que era hora de relembrar os velhos tempos. Pensei que poderíamos abrir umas cervejas e deixar a nostalgia tomar conta. O Liam chegou numa sexta-feira à noite e eu fiquei surpreso ao vê-lo. Ele parecia mais magro, quase como se tivesse perdido peso, com as bochechas e os olhos afundados, como se tivesse passado várias noites sem dormir. Isso me deu uma sensação ruim, mas tentei não pensar nisso. "Tudo certo, cara?" perguntei enquanto passava uma cerveja para ele. Digamos que sim." Ele sorriu de maneira forçada. "Mas é bom te ver, faz tanto tempo." Conforme a noite foi passando, ele me bombardeou com perguntas sobre minha vida, meu trabalho, minha casa, o que eu tinha feito nos últimos tempos. Na hora, não pensei que fosse nada demais. Achei que ele só queria saber como eu estava, mas agora, se eu pensar bem, parecia que ele estava tentando puxar informações, coletando detalhes. Em um dado momento, eu saí para atender uma ligação. Quando voltei, o Liam estava olhando para o celular.
Não dei mais importância àquilo. Depois daquela noite, fiquei feliz por ter reatado a amizade com um velho amigo. No entanto, 2 semanas depois, minha vida começou a desmoronar. Tudo começou com pequenas coisas. Uma cobrança desconhecida de $120 em eletrônicos no meu cartão de crédito, seguida por um saque de $500 em um caixa eletrônico que eu nunca tinha usado. Eu liguei para o banco achando que fosse um erro, mas não era. Aí começaram a chegar as cartas, aprovações de cartão de crédito para contas que eu nunca tinha solicitado, notificações de cobrança por móveis de luxo que custavam cerca de $2.000. Meu estômago se revirou quando percebi que alguém havia roubado minha identidade. Eu imediatamente reportei a fraude, mas o estrago já estava feito. Minha conta estava vazia e meu score de crédito despencou. Agora, meu nome estava ligado a milhares de dólares em dívidas que eu não tinha acumulado. Naquele ponto, não pensei no Lia. Mas, ao revisar o que tinha acontecido, as peças começaram a se encaixar. Cheques roubados, cobranças não autorizadas e contas abertas em meu nome. Tudo começou depois daquela visita dele. Lembro de ter deixado o Seth, meu cachorro, sozinho em casa naquela noite, com uma sensação estranha no estômago. Quando entrei no carro, apertei o volante tão forte que meus nós dos dedos pareciam que iam explodir. Fui direto para a delegacia. Quando cheguei lá, fiz o boletim de ocorrência e entreguei tudo o que tinha para o investigador, um cara gordo e cansado chamado Detetive Lopes. Ele me olhou com desconfiança. Então, esse era o seu amigo? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Ex-amigo, corrigi. E sim, eu tenho certeza de que foi ele. Foi o único que esteve na minha casa além de mim. O detetive anotou, mas o tom dele me disse que ele não tinha grandes expectativas. Semanas depois, recebi uma ligação dele. Conseguimos, Lopes disse. O Liam foi pego tentando usar um dos seus cheques em um supermercado. Uma mistura de alívio e raiva tomou conta de mim. Ele tentou sacar cheques falsificados, incluindo um de $600 em uma loja de eletrônicos de luxo. E não só isso, abriu contas fraudulentas em seu nome e ainda tentou usar uma identidade falsa para pegar $2.000 em joias a crédito, me contou o detetive. E como se isso não fosse suficiente, ele ainda me disse que havia um mandado de prisão contra Liam em outra parte do país por agredir brutalmente a namorada durante uma briga. Ela ficou tão machucada que quase morreu e precisou passar por várias cirurgias para se recuperar. Ele havia quebrado o celular dela para que ela não pedisse ajuda e fugido antes que a polícia chegasse. Ouvir tudo isso foi como um soco no estômago. Eu não fazia ideia desse lado sombrio do Liam. Mesmo não sendo tão próximos quanto antes, nunca imaginei que ele fosse esse tipo de pessoa. Após a prisão, o Liam me ligou da cadeia. Sua voz estava cheia de desespero. Você tem que me ajudar. Faz eles desistirem das acusações. Eu errei. Cara, desculpa. Eu realmente estou arrependido. Ele implorou. Amigos se perdoam, né? Ele disse. Eu ri ao ouvir isso. Mas não foi de humor. Foi de incredulidade. Desculpa, Lia, mas você acabou com a minha vida. Esse estrago vai levar anos para ser resolvido. E você quer que eu ignore isso? Não acho que isso seja possível. Eu disse. Eu prometo que vou te pagar de volta. Ele gritou, desesperado. Não, Lia. Você precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. E isso significa enfrentar as consequências. Eu posso te perdoar, mas não vou te salvar disso. Ele foi condenado a 3 anos de prisão. Como se isso não fosse suficiente, o tribunal acrescentou mais tempo pela prisão que ele estava evitando. Durante o julgamento, percebi o quanto a mentira dele foi longe. Era um lembrete claro de que eu realmente não o conhecia. O Liam estava usando minha identidade para financiar seu vício em jogos, cobrindo dívidas com pessoas bem suspeitas. Para mim, isso significou grandes perdas financeiras, mas também abalou a minha confiança nas pessoas. O detetive me perguntou como eu planejava reconstruir minha vida depois de tudo isso. E, apesar de tudo, eu sabia que levaria tempo até eu conseguir confiar nas pessoas novamente. No final, essa história foi um exemplo claro de que as aparências enganam. Nunca se sabe realmente qual lado das pessoas você conhece.
Eu lembro que, no ano passado, minha amiga Alejandra teve uma ideia brilhante: derramar manteiga derretida nos escorregadores, achando que assim a gente ia descer mais rápido. O resultado? Eu com o braço quebrado e ela com a perna quebrada. E, claro, isso não a impediu de sugerir que a gente subisse num mastro gigante enquanto ainda estávamos nos recuperando. O segurança nos deu um basta, mas ela não estava nem aí para isso. Eu só olhei nos olhos verdes enormes dela, cheios de travessura, e soube que aquilo era só o começo. Como é que a gente faz para saltar de paraquedas? Eu perguntei, um pouco apreensivo. Alguns dias se passaram e ela já havia entrado em contato com o cara que trabalhava na aviação. Vamos nessa, a gente só vive uma vez. Ela insistiu. E, como sempre, eu não consegui resistir ao sorriso contagiante dela. Mesmo com o preço absurdo, a gente acabou decidindo ir. No avião, minhas pernas estavam tremendo. Estávamos tão alto que os prédios pareciam manchas pequenas no chão. Alejandra, espera. Eu não tenho mais tanta certeza sobre isso, murmurei, dando um passo para trás. Minhas pernas pareciam gelatina, apesar do cinto de segurança. A ideia de pular de um avião me parecia completamente insana. O instrutor, que estava colado em mim, tentava me acalmar, mas tudo o que eu conseguia pensar era em gritar. Não seja covarde, ele disse, mas eu mal ouvia o que ele falava por causa do vento. Olhei para baixo e o pânico subiu pelo meu peito. O chão parecia cada vez mais distante. Finalmente, fui empurrado para fora, e num instante, estávamos em queda livre. Quando o paraquedas abriu, tudo ficou mais calmo. A gente flutuou até o chão. Quando finalmente aterrissamos, fiquei ali por alguns minutos, sentindo a adrenalina ir embora. O sorriso da minha amiga estava tão largo que eu até esqueci o desconforto e dei um sorriso trêmulo de volta. Mas eu sabia que, algum dia, aquilo ia nos levar a fazer algo ainda mais perigoso. Alguns dias depois, estávamos caminhando pela vizinhança à noite, depois de sairmos do cinema, ainda falando sobre o filme. Quando passamos por uma biblioteca que já estava fechada há um bom tempo, claro, parecia assustadora por causa da falta de cuidados, Alejandra parou abruptamente e ergueu as sobrancelhas, uma expressão que eu já conhecia bem. Não, eu não vou entrar aí, eu respondi, decidido, enquanto seguia caminhando. Não tinha como colocar os pés naquele lugar assustador, ainda mais naquela hora. Você nunca se perguntou o que tem lá dentro? Ela me perguntou, olhando para a biblioteca abandonada com aqueles olhos brilhando de curiosidade. Não, definitivamente não. Aquilo ali parece muito esquisito. Eu respondi, mas ela já estava me pressionando. Vamos lá, não seja chato. A gente só vai dar uma olhadinha. Suspirei, sabendo que não conseguiria resistir à energia dela. Então, fiz um gesto para ela seguir na frente. Antes que eu conseguisse pensar em desistir, Alejandra já estava subindo os degraus, quase pulando de tanta empolgação. Olhei para o céu e vi que estava escurecendo rápido. Prometi a mim mesmo que a gente só ficaria ali por um pouquinho, não mais do que uma hora. Quando entrei, o cheiro de livros mofados bateu no meu rosto. Fiz uma careta enquanto minha amiga corria na frente, em busca de aventura. Ela sempre tinha esse brilho de loucura. Juntos, começamos a olhar ao redor. As prateleiras estavam cheias de livros cobertos de poeira e fungos, tudo tão depressivo. Depois de um tempo, ela concordou comigo e começamos a caminhar em direção à saída. Mas justo quando eu pensei que tinha acabado, Alejandra apontou para uma porta que a gente tinha deixado passar. Olha, ela gritou, virando a maçaneta, e a porta rangeu ao abrir. Eu congelei ao ver um flash de luz à distância, mas desapareceu tão rápido quanto uma estrela cadente. No entanto, me convenci de que tinha sido apenas uma ilusão. Acendemos nossas lanternas e seguimos por um corredor longo que parecia prometer algo mais. A princípio, o lugar cheirava horrível, como decomposição, mas à medida que fomos indo, o ar parecia mais fresco, quase como se alguém tivesse morado ali recentemente. Comentei isso com a Alejandra, e ela riu de mim, me chamando de paranoico. De repente, a porta atrás de nós bateu com força. O barulho fez meu coração disparar. Nos olhamos, aterrorizados. Não conseguimos nem ver o que estava atrás dela.
Quem está aí? Uma voz profunda e gutural gritou. Era a voz de um homem, e ele definitivamente não estava feliz de nos ver ali. O que vocês estão fazendo aqui? Perturbando minha paz. Ele gritou, e foi então que levantei minha lanterna e vi sua figura avançando ameaçadoramente. Fiquei paralisado perto de uma estante, com o coração acelerado e as pernas enfraquecendo. Mas, então, reagi. E a única coisa que eu queria era sair dali. Alejandra correu atrás de mim e eu a segurei pela mão enquanto corríamos até o final do corredor. Corre! Gritei, enquanto ela mal conseguia me acompanhar, de tão chocada. Chegamos perto de duas portas no final do corredor. Sem pensar, peguei a maçaneta de uma delas e empurrei a porta para abrir. Ela entrou atrás de mim, batendo a porta e nos encostamos contra ela. Ai, meu Deus, isso não está certo. Ela sussurrou, a voz tremendo. Eu percebi que ela estava certa, então levantei a lanterna, iluminando o espaço escuro onde estávamos, e vi o rosto de um homem com uma barba desgrenhada e os olhos vermelhos. Meu estômago se revirou. Ele era só mais um maluco. A porta começou a bater violentamente enquanto ele tentava entrar. Alejandra e eu estávamos empurrando a porta com todas as nossas forças para mantê-la fechada. Não vamos aguentar muito mais tempo, gritei, enquanto o medo tomava conta de mim. O homem soltou um rugido e deu outro soco na porta. Alejandra e eu sabíamos que não tínhamos mais opções. Em um golpe brutal, a porta se abriu e o cara se ergueu sobre nós. Por que vocês não me deixam em paz? Ele gritou, pegando Alejandra pelos cabelos. Ela tremia, pedindo para ele não machucá-la. Sem poder fazer nada, a única coisa que eu podia fazer era engolir em seco e recuar. Ele se virou para mim e senti o terror tomar conta do meu corpo enquanto eu implorava. Desculpa, a gente não queria te incomodar, mas o maluco nem parecia me ouvir. Ele levantou a perna e me deu um chute, fazendo o ar escapar dos meus pulmões e me fazendo cair de joelhos. Alejandra continuava gritando, mas ele, em sua loucura, a arrastou para onde eu estava e a chutou de novo. De repente, ouvi um som familiar. Sirenes. O homem parou de gritar, frustrado, antes de sair correndo pelo corredor. Ficamos paralisados ali até que o som da polícia chegou até nossos ouvidos. Quando finalmente entraram, as luzes das lanternas encontraram a gente sentada no chão, tremendo. Eles ouviram nosso relato e explicaram que o homem era um paciente esquizofrênico que havia escapado de um hospital psiquiátrico e nos garantiram que ele estava sob controle. Poucos minutos depois, uma ambulância chegou para tratar nossos ferimentos. A adrenalina já estava se dissipando e a dor começava a aparecer. Meus pais foram informados do que aconteceu. Ao verem o pânico nos meus olhos, decidiram que eu nunca mais deveria ver minha única amiga. Para ser honesto, eu não sabia muito bem o que pensar sobre sair com ela novamente depois daquela noite. Minha vida voltou ao normal, mas não antes de os pesadelos sobre a biblioteca e o estranho homem que nos assustou começarem a me assombrar. Às vezes, eu sentia que estava sendo vigiado por aquele homem e que ele não tinha realmente desaparecido. A tranquilidade da minha rotina me deu um leve alívio, mas aquele dia ficou marcado como um antes e depois na minha vida. O som mais aterrorizante que já ouvi sem dúvida é a campainha da minha porta tocando às 3 da manhã. Não é apenas um barulho qualquer. É um eco que se infiltra na quietude da noite. Um sussurro que percorre minha espinha até me gelar por dentro. É engraçado como a ideia de segurança pode desaparecer em um instante. Como se a casa, que deveria ser um refúgio, se transformasse em um lugar cheio de segredos sombrios. A realidade é que você nunca sabe o que está escondido atrás das paredes. Desde pequeno, sempre fui a criança mais estranha do bairro. Criado por uma mãe instável, minha infância foi um caos total. Não saber quem era meu pai deixou um vazio que eu nunca soube como preencher, e só ouvi histórias estranhas sobre ele. Minha mãe às vezes me dizia que ele era um cientista trabalhando em um projeto super secreto e que viajava no tempo. Fiquei fascinado por essas histórias. Então, quando mostrei interesse, ela ousou me contar mais sobre o tecido do tempo, como ele podia ser manipulado, como se meu pai estivesse tentando fazer um buraco entre o passado e o futuro. E, segundo ela,
Ele se perdeu em uma dessas experiências, ficando preso entre o agora e o então. Eu não entendia muito, mas com o passar dos anos percebi que minha mãe havia perdido a sanidade, e a realidade sobre o abandono do meu pai tinha sido muito difícil para ela, então ela escolheu se refugiar em sua imaginação. Viver com alguém que não estava bem mentalmente afetou minha saúde mental. Minha adolescência se tornou uma luta constante, cheia de tristeza e solidão. Não tinha amigos, e depois que me formei, tudo ficou ainda pior. Uma noite, comecei a sonhar com uma voz masculina repetindo as mesmas palavras. O sonho virou um ciclo que durou um ano inteiro. A voz ecoava na minha cabeça como um eco divino. Você precisa sair daqui. Eu sou só uma alma perdida, presa no tempo. Ela sussurrava. Essa conexão me mantinha preso a essa voz. Uma mensagem enigmática dizendo que o que eu precisava estava entre o que foi, o que é e o que poderia ser, avisando que eu não deveria ficar ali. Mas eu não estava prestando atenção. Cada vez que ouvia aquela melodia nos meus sonhos, parecia um sino com 3 notas. Inconscientemente, pensei que aquela voz poderia ser meu pai tentando se comunicar comigo, mas com o passar dos meses, achei que estava ficando louco. Não podia acreditar em uma teoria tão absurda. Meu pai não estava perdido no tempo, ele simplesmente estava ausente. E os sonhos, embora perturbadores, só refletiam o que eu desejava: ter uma figura paterna na minha vida real. Então, entre a loucura da minha mãe e suas ausências por dias, me deixei ficar triste. Sentia falta de meu pai, de ouvir histórias dele, em vez de apenas escutar a loucura da minha mãe. A necessidade de uma conexão verdadeira se tornou um eco reverberando na minha mente. E tudo o que eu queria era entender minha realidade, mas parecia cada vez mais distante. A luta para encontrar sentido naquela vida cheia de sombras se tornou mais pesada, e a voz daquele estranho me sobrecarregava com sua mensagem. No fundo, eu sabia que precisava encontrar o meu próprio caminho. Eu precisava enfrentar o que minha vida era e descobrir quem eu realmente era. Os sonhos que antes me assombravam começaram a desaparecer, mas o desejo de escapar da minha mãe se intensificou. Sua insanidade, que antes era controlável, começou a piorar. Então decidi que era hora de mudar. Arrumei um emprego que me pagava o suficiente para me mudar para um lugar só meu, longe de toda aquela loucura que estava me atormentando. Quando contei à minha mãe que estava planejando me mudar, fiquei bastante surpreso com a reação dela. No início, ela foi compreensiva, mas tudo mudou quando eu disse onde ia morar. Foi então que a loucura dela se manifestou de novo, implorando para que eu ficasse com ela ou encontrasse um lugar perto. Expliquei que o meu salário não dava para cobrir outro lugar, mas decidi ir mesmo assim. Ao chegar no meu novo apartamento, senti uma mistura de emoções. Havia alívio, é claro. Eu finalmente poderia viver uma vida tranquila, longe do que me atormentava. Não me entenda mal, eu gostei disso, mas viver sem a loucura da minha mãe ao meu lado foi uma grande mudança. Era como se finalmente pudesse respirar. Passei os meus dias em um ritmo monótono que, embora parecesse entediante, para mim era pura felicidade. No entanto, depois de 2 anos desfrutando dessa normalidade, a loucura me encontrou de novo. Tudo começou numa noite, quando a campainha da minha porta tocou às 3 da manhã. Aquela melodia me acordou de um sono profundo. E embora eu estivesse acostumado com o som, desta vez ele me deu calafrios. Levantei, peguei uma faca da cozinha e me aproximei cautelosamente da porta, espiando pela chave. Mas não vi nada. Abri a porta lentamente e ninguém estava lá. Essa mesma rotina se repetiu na noite seguinte e na outra. Já estava começando a achar que estava imaginando coisas, até que, na terceira noite, ao espiar pelo olho mágico, vi uma figura. Você precisa sair daqui, ele murmurou. Meu coração disparou. Quem é você? O que você quer? Perguntei, furioso e assustado. Num instante, a figura desapareceu e, depois de um silêncio aterrorizante, a voz ecoou atrás de mim. Sou só uma alma perdida, presa em um ponto no tempo. Me virei rapidamente e lá estava ele, uma figura embaçada, como uma imagem fora de foco em uma foto. Ele não parecia se mover, mas o som me dava arrepios. O que você está fazendo aqui?
Quem é você? Gaguejei. Não havia sinal de movimento, mas eu ouvi sua voz responder de qualquer forma. Eu não sei quem sou, mas há uma ligação que me trouxe aqui. Ela é presente, passada e futura. Nesse momento, minha mente saltou para uma ideia louca. Talvez ele fosse meu pai. Sei que parece absurdo, mas senti a necessidade de perguntar se era realmente ele. Sim, ele respondeu, mas preciso te avisar. Você não deve viver aqui. A pressão da presença dele me dominou, e de repente me vi de joelhos, incapaz de respirar, arfando por ar. Quando finalmente consegui articular algo, perguntei quando. Antes de sua figura começar a desaparecer, ele disse: espere até a campainha tocar, harmonizada com aquelas 3 notas. Sua existência será suficiente para me invocar. Senti um terror absoluto. Não sabia se ele era real ou não, mas suas palavras sobre a campainha ecoavam na minha mente. Aquela melodia de 3 notas era assombrante, mas ao mesmo tempo havia algo hipnótico nela. Aquela noite foi um tormento, pensando nos sonhos recorrentes e na voz familiar que eu ouvia. Lembrei das frases e das respostas que eu havia pedido, e tudo me levou a um ponto. Minha saúde mental estava destruída. Foi quando decidi que precisava de ajuda profissional. Após várias sessões com psiquiatras, sugeriram que eu fosse para um lugar especializado em saúde mental. Eu achei que poderia ser útil, um tanto ingenuamente. Concordei, mas a realidade de onde estou agora não tem nada a ver com o que eu imaginei. Aqui, os corredores são frios e sombrios, e a atmosfera é permeada por murmúrios e sussurros que parecem emanar das próprias paredes. Cada canto tem uma história para contar, uma história da qual eu não ouso me aproximar. No entanto, apesar de toda a situação, ainda ouço a campainha do meu pai e sua voz nos meus sonhos. Estar aqui me ensinou que não sou louco. Eu estava errado ao julgar meus instintos. Tenho certeza de que meu pai está lá fora, preso nesse estranho ponto de interseção do tempo, esperando que eu o resgate. E, mesmo estando trancado, sinto que há uma maneira de ser livre. Tudo o que preciso fazer é começar a escutar aquela campainha na porta. As noites são as mais difíceis, e à medida que a escuridão toma conta, a voz fica mais alta. Ela soa como um eco, como se as paredes estivessem tentando me contar segredos esquecidos. Cada vez que aquela melodia ecoa, uma parte de mim treme de medo e curiosidade. E se tudo o que ela diz for verdade? E se eu realmente estou perdendo minha mente, preso em um ciclo do qual não consigo escapar? Não quero ser chamado de louco, embora a loucura esteja nos olhos de quem a vê. As pessoas aqui me observam com desconfiança, como se cada pensamento que cruzasse minha mente fosse um sinal de grandes rupturas na minha psique. Mas a verdade é que, embora a loucura seja uma sombra constante, a esperança de me reunir com meu pai me mantém em movimento. Talvez ele, com sua doce voz na escuridão, seja um farol me guiando para algo maior do que eu mesmo. Então, continuo esperando, continuo ouvindo. Quando aquelas portas se abrirem, quando a campainha tocar e aqueles ecos penetrantes quebrarem o silêncio, sei que minha vida pode mudar. Segurando firme nessa ideia, não posso deixar o medo me paralisar. Eu preciso ser corajoso, enfrentar a verdade escondida atrás dessas paredes. Afinal, não é o desejo por uma conexão, de entender o passado e o futuro, que me faz humano. Algumas noites, me encontro conversando com as sombras que parecem dançar na minha mente. Eu conto a elas meus medos, minhas esperanças, e em um estranho giro do destino, sinto que elas respondem. Não posso ver seus rostos, mas sua presença é real, tangível. É como se o tempo e o espaço estivessem se entrelaçando bem na minha frente. E então, no silêncio, justo quando estou prestes a desistir, ouço a campainha de novo. As 3 notas que marcam o início de algo. Uma mensagem vinda de um lugar desconhecido, implacável em sua insistência. Quando o dia chegar, saberei que não sou apenas uma alma perdida. Sou parte de algo maior, de um ciclo que se repete, que transcende o tempo e o espaço. Neste momento, nesta escuridão, ainda tenho um fio que me une ao meu pai, e não tenho medo de seguir esse fio, porque a verdade está em algum lugar, e a voz dele ainda ressoa. E eu estou pronto para ouvi-la novamente.